Olá a todos. Então essa é a nossa segunda aula do curso de Godot. Nessa aula a gente vai criar um joguinho simples, já com alguns gráficos, algumas coisas, funcionalidade mesmo de um jogo, embora seja bastante simples. A gente ainda não vai trabalhar com animação, isso vai ser o próximo projeto. E a ideia desse projeto é um jogo em que tem um personagem na parte de baixo da tela que se move de um lado para o outro e caem coisas do céu e ele tem que recolher moedas e desviar de bombas. É um joguinho bem simples, você já deve ter visto alguma versão desse jogo em algum site, alguma coisa assim, né? É um joguinho bastante simples, mas como eu comentei, esse jogo ele vai desde o básico até indo para o mais avançado, então ele é bem passo a passo. Bom, para trabalhar com esse jogo, a gente vai usar alguns gráficos já prontos, para não ter que desenhar aqui, mas é claro que vocês também podem experimentar e desenhar os próprios gráficos e tudo mais para colocar no jogo também, né? Os gráficos que a gente vai utilizar são desse site aqui, tá? Do Kine, que ele disponibiliza uma quantidade grande de gráficos para exatamente para essa área de aprendizado e desenvolvimento de jogos. E são todos gratuitos, você pode fazer doações. Tem alguns que ele vende, mas a maioria deles são gratuitos e você pode, se quiser, fazer uma doação, enfim, mas grátis para usar nos projetos. São todos gráficos bem simples, né? Claro, nada muito complexo, mas são bem úteis para quem está aprendendo a desenvolver jogos. O pacote que a gente vai utilizar vai ser esse aqui, ó, o Platformer Pack Redux. Esse aqui é um pacote que tem vários itens e coisas típicos de um jogo de plataforma, tá? Então, vocês vão fazer o download, descompactar, que tem aqui em cima está o endereço, e depois descompactar. Aqui eu estou mostrando para vocês o diretório, tá? Então, esse aqui é o diretório que tem a gente chama de assets, né? O resources. Então tem várias imagens, vários itens. E aqui do meu lado eu tenho o diretório do meu projeto. Eu já criei um projeto novo no Godot, tá? Então, já estou aqui no projeto 2. E esse é o diretório do projeto 2. Então, o que eu vou fazer é copiar alguns gráficos desse pacote Redux para cá. Para não misturar muito aqui, eu vou criar uma nova pasta chamada... Vou colocar imagens. E aí dentro desse imagens aqui, o que eu vou colocar? Primeiro eu vou verificar um plano de fundo. Então vou aqui na pasta PNG, vou pegar aqui backgrounds e vou escolher um background. Pegar esse aqui, Colored Grass. Então vou copiar, colar aqui. Além disso, eu vou vir aqui em itens e vou pegar esse item aqui que é uma moeda. Então vou copiar para cá. E além disso, eu vou vir aqui em Tiles e vou pegar a bomba aqui. Também vou copiar para cá. Agora falta só o personagem. Personagem, então eu vou em Players. Vou nesse Variable Sizes aqui. Vou pegar um personagem... o fundo já é verde, né? Então pode ser o Pink que vai contrastar aqui com o fundo verde. Aqui, pessoal, a gente não vai fazer animação, tá? Ainda nesse projeto. Aqui ele tem vários frames para animação. A gente vai pegar um frame, esse aqui, tá? O Alien Pink Front. Vou copiar para cá. Então a gente já tem aqui os itens que a gente precisa no nosso projeto. Voltando aqui pro projeto. Então, voltando aqui no Godot.
Se a gente olhar aqui embaixo, vai aparecer, ó, imagens aqui. E vão ter aqui as imagens que a gente está usando. A gente até poderia arrastar uma imagem para cá, ele vai criar uma sprite automaticamente e tal. Mas eu não acho o ideal. O ideal, eu acho, é criar os nodes aqui, um por um, e configurando eles. Eu acho melhor para aprender. Bom, então, como a gente viu na aula passada, primeiro a gente vai criar um node raiz. Então, vou clicar aqui. Na verdade não é Other Node, né? A gente pode criar como um Node 2D. Então, vou clicar aqui em Node 2D e vou chamar de jogo. Vai ser o Node principal. Esse, como também é um jogo bastante simples, ele vai ser composto de uma única cena, que vai ter todo o jogo. Então, por isso que o modo raiz aqui, o Node raiz vai ser jogo. Primeiro, vamos colocar o fundo da tela. O fundo da tela é uma imagem. Então, nesse caso, eu posso fazer com uma sprite. Então, filho de jogo, eu acrescento uma sprite. Aqui eu já vou renomear, tá? A gente não fez isso no anterior, mas eu vou renomear para fundo. E vou carregar aqui uma imagem. Textura, tá? Tá selecionado aqui, vou nas propriedades, carregar, vou na minha pasta imagens e carrego aqui o Colored Grass. Aqui eu vou dar um zoom e ajustar, tá? É difícil de perceber, mas tem uma linhazinha fina aqui, ó, que é o limite da tela. Então eu vou ajustar para ficar um pouco mais assim. E vou esticar um pouquinho para cobrir a tela toda, vai ficar assim. Então, se eu executar o jogo, a gente já vai conseguir ver. Aqui ele pede para selecionar essa cena como sendo a principal, vai salvar pela primeira vez. E vai executar, e pronto, temos o nosso fundo aqui. Né? Então, já ficou um pouquinho mais interessante em relação ao projeto passado. Bom, temos o nosso fundo. Agora vamos colocar o nosso personagem nesse fundo. Lembrando que o personagem não é filho do fundo, tá? O personagem é filho do jogo. Então, vou clicar aqui no jogo. Ele vai ser filho do jogo. O fundo é mais um item que faz parte do jogo. Vou clicar aqui e vou adicionar um character body. Character body 2D, que é um node usado geralmente para fazer personagens. E eu posso renomear aqui para player, por exemplo, que é o que o jogador vai controlar. Esse player ele fica aqui no cantinho, né, na posição 00. Por enquanto ele pode ficar ali, não tem problema. Aí, como filho do player, a gente vai fazer como na aula passada, adicionar uma sprite 2D, como filho disso. E para carregar a textura, vamos carregar em imagens o nosso alien pink aqui. Pronto, tá ali. Lembre, não é para sair arrastando ele aqui para baixo. Vamos travar ele aqui para a gente não arrastar a imagem sem querer. Agora a gente clica no player e, como filho de player, a gente adiciona um collision shape. Então, se vocês lembram, para corpos com física, ou que o jogo tem que detectar alguma coisa, ele precisa ter uma forma de colisão e, claro, uma representação gráfica. Não sei, claro, que seja alguma coisa invisível no jogo, mas se é visível no jogo, tem que ter uma representação gráfica e aqui uma forma de colisão. Essa forma de colisão, então eu vou dar um zoom aqui. Essa forma de colisão, aqui poderia ser uma cápsula, um quadrado, tanto faz. Nesse caso, o mais fácil é ser um retângulo mesmo, tá? E lembram que na aula passada eu comentei que as formas de colisão sempre são mais simples do que o gráfico do personagem, né? Então esse aqui é um exemplo, né? Eu não preciso fazer uma colisão exatamente no formato desse personagem. Mas eu posso fazer um que seja mais ou menos aqui do tamanho aqui do personagem para detectar quando alguma coisa aconteceu. Só com um exemplo, tá? Eu vou mudar essa forma de colisão e vou tem uma opção aqui que limpa, né? Clear. Pronto, não tem mais nenhuma forma de colisão do Collision Shape. Para mostrar como existem outras formas, eu vou fazer uma cápsula. Ó. Então eu criei um cápsula 2D. Poderia ser um retângulo? Poderia.
Mas aqui eu vou fazer uma cápsula. Opa, cliquei no cenário sem querer. Vou pegar aqui. Ó, vejam que ficou um pouquinho mais no formato, né, do personagem. Cápsula 2D é bastante usado para personagens, especialmente em jogos de plataforma, a gente vai ver depois, porque como ele é arredondado aqui, ela não enrosca em cantinhos do cenário, tá? Então, um dos motivos, ele consegue subir e não enroscar nas coisas com uma cápsula. Mas, tudo bem. Então, a gente já tem a nossa forma de colisão aqui, a gente usou dessa vez uma cápsula em vez do retângulo, e eu vou chavear aqui. Pronto, agora os dois estão travados. Agora sim eu consigo mover o player para cá. Vou colocar aqui. Vamos executar. Opa, o nosso player ficou fora aqui da... vamos arrastar. Na verdade, o fundo da tela, a parte de baixo da tela é isso aqui, né? Então agora ele tá mais... Agora ele vai aparecer. Pronto, então tá aqui o nosso personagem. E a ideia é fazer ele se mover, então, de um lado para o outro. Um detalhe importante, tá? Aqui, a princípio, tá funcionando tudo bem. Vamos supor que eu primeiro tivesse colocado o player e depois o fundo. Ó, o player desapareceu. Por que o player desapareceu? Ele ficou atrás do fundo. Tá, então, vocês não precisam fazer isso que eu estou fazendo aqui, é só, na verdade, para ilustrar, para mostrar. Vou colocar ele aqui para ser depois do fundo. Então, agora tá nessa ordem, player, fundo e player, tá? Cuidado que vocês vão arrastar, que nem eu fiz aqui, que é fácil desorganizar e fazer um ficar filho de quem não deve ser, tá? Se isso acontecer, por exemplo, supor que eu botei o fundo, ficou como filho do player. Para mim desfazer esse problema, uma forma é eu clicar aqui no fundo e tem uma opção aqui chamada reparentar, reparent. Vou colocar um novo pai para ele. E daí eu digo, não, aqui ele é filho do jogo. Reparent. Então é uma forma também de organizar. Tá? Então eu vou colocar como estava antes aqui. Mas como que eu garanto? Não só pela ordem. O ideal não é usar essa ordem aqui para definir o que está na frente e o que está atrás. Para definir o que está na frente e o que está atrás, existe uma propriedade. Vou mudar essa propriedade do fundo, tá? Então o fundo, todos os objetos 2D têm essa propriedade. Mas se a gente for analisar aqui o fundo, por exemplo, a gente tem aqui em ordering uma propriedade chamada z-index. O que é z-index? Não é 3D, né? Então não tem o eixo Z, mas esse índice Z é usado para dizer o que está na frente e o que está atrás. Então se eu for aumentando aqui, ó, ele foi para trás. Na verdade o fundo foi para frente. Aí o personagem fica atrás do fundo, né? Então aumentando o z-index, o fundo vai para frente. Se eu quiser que o fundo vá para trás, eu diminuo o z-index. No caso, se eu colocar um z-index negativo, sei lá, menos 10, por exemplo, eu sei que as coisas vão estar na frente do fundo, as que tiverem z-index 0. Né? Se eu for aqui no player, ordering, o z-index dele é 0, então como o fundo é menos 10, o fundo vai ficar sempre atrás. Tá? Então a gente usa o z-index para fazer essa organização das camadas no jogo. Bom, a gente tem o nosso personagem, tem o fundo. Que mais que a gente vai fazer agora? A movimentação, né? O código para o player se movimentar. Na aula anterior do curso, a gente havia utilizado uma input que já tem padrão do Godot, que era aquela we left, we right. Mas a gente pode criar os nossos inputs e definir como eles vão funcionar. Tá? Então, como que a gente define os inputs? Eu vou vir aqui em projeto, project e project settings, né? As configurações do projeto. Em project settings, aqui em cima tem essas abas, aí tem uma das abas que é o input map. Esse input map é onde eu crio as minhas inputs, as minhas entradas, que não tem nenhuma por enquanto. Então, se eu clicar aqui para adicionar uma nova ação, eu vou colocar o nome aqui de uma ação, aqui nessa caixinha, e vou chamar de direita. Chamei de direita e adicionei. Agora eu tenho a ação direita. E vou criar uma outra ação chamada esquerda. Esquerda. Adicionei. Então eu tenho agora direita e esquerda. Agora eu vou associar a cada uma dessas ações
uma ou mais entradas, uma ou mais teclas, botando do joystick, etc. Então, por exemplo, para a direita, vou clicar nesse maisinho que está aqui alinhado aqui com a direita, né? E aqui, pessoal, se eu quiser colocar uma tecla aqui do teclado, basta eu teclar ela. Aqui eu vou apertar na tecla da direita, aqui na setinha da direita. Quando eu fiz isso, ele já pegou aqui a seta da direita, tá? Ó, Physical Keycode, etc, etc. E eu dou um OK. Agora ele já tem aqui o Right, já tem essa tecla associada. Eu poderia adicionar também mouse, joystick, qualquer outra forma de entrada, e eu posso ter mais de uma entrada mapeada para a mesma ação. Então aqui eu poderia ter tecla para a direita e também o controle, o joystick para a direita. Mapear os dois, isso tanto faz se a pessoa estivesse jogando no controle, né? Então, só como exemplo, se eu vier aqui, clicar aqui e vier em Joypad, Buttons e Joypad Axis, né? Então se eu vier aqui no Joypad Axis, tem os analógicos, né? E se eu vier aqui no Buttons, aqui tem left e right do joystick, né? Da cruzinha ali, do direcional. Então, eu poderia botar aqui o D-pad right, por exemplo. E aqui eu digo se eu quero do controle 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, eu poderia adicionar. E poderia ficar os dois. Se eu adicionar aqui, então os dois, então para qualquer um dos dois ele vai responder. Vou fazer a mesma coisa aqui nesse. Então, se eu teclar aqui para a esquerda, ele já vai pegar a tecla da esquerda. E se eu quiser mais um atalho para o controle, por exemplo, eu posso vir aqui e selecionar Joypad e eu vou... o D-pad left, esse aqui. Ok. Então, eu tenho esses dois comandos aqui, essas duas inputs que eu posso utilizar. Agora que eu cadastrei as minhas inputs, eu vou fazer o código. Então, eu venho aqui no player, então um código que eu vou associar ao player, e vou criar um script novo. Criei o script. E agora eu vou fazer a movimentação. Eu posso fazer a movimentação de forma semelhante ao que eu fiz no projeto anterior. Então, a única coisa que eu vou mudar já nesse projeto, que é o mais correto, ao invés de usar esse sublinhado process, eu vou usar um outro. Vou colocar aqui no início, func, underline, ph, physics process, underline physics process. O que essa função faz? Ela é igual ao process, só que ela é mais voltada para a física do jogo, para movimentação. Então ela é indicada para fazer a parte de controles e esse tipo de lógica. Então no physics process eu vou ajustar ali a velocidade, né? Então no outro projeto a gente tinha feito assim, ó, velocity.x igual a 0 no início, né? E velocity.y igual a 0. A gente vai fazer um comando que é equivalente, tá? Só que a gente consegue fazer em um comando só. Como que a gente vai fazer? Vou fazer assim, velocity igual a... A velocidade ele é um vetor. Tem coordenada x e coordenada y. Então eu crio um vector 2. Vector 2 é um vetor bidimensional. E dentre parênteses eu passo os valores do x e do y. Tá? O primeiro valor é do x, o segundo é do y. Então, dizer que velocidade equivale, né, ou recebe o valor desse vetor 0, 0, é um vetor x0 e y0. Então, equivale a dizer que velocidade.x é igual a 0 e velocidade.y é igual a 0. E agora eu vou fazer aquela verificação, aquele comando que verifica, que é o if, se alguma coisa. Então, se input ponto isAction preset, não é o just preset, tá? É o preset. isAction just preset direita. 2 pontos. Então, se tiver pressionada a ação direita, que a gente cadastrou, eu vou fazer ele andar para a direita. Na verdade, eu vou alterar a velocidade dele, né? Velocity. Aqui eu só preciso alterar a velocidade x. Velocity.x igual a, sei lá, 700. E um comando igual eu vou usar, então até vou copiar aqui. Comando igual eu vou usar, só que
eu vou verificar se a ação esquerda foi pressionada. Esquerda, e aí a velocidade é menos 700. E depois, fora do if, ó, então, esse tab aqui tá fora da função physicsProcess. Aqui tá dentro da função physicsProcess. E aqui tá dentro desse if aqui. Eu quero que fique dentro da função, mas não dentro do if. Não dentro da verificação. Aqui embaixo eu vou colocar move and slide, que é aquele comando que faz ele se movimentar. Então, vocês veem, é um códigozinho pequeno, né? Poucas linhas ali de código. E ele vai fazer a movimentação do personagem. Clicar aqui. Pronto. Consigo movimentar. Vejam que ele não tem barreira aqui dos lados. A gente pode depois colocar umas barreiras, não é difícil, mas por enquanto a gente vai deixar assim mesmo. Então, aqui eu consigo movimentar o meu personagem. Bom, já consigo movimentar o personagem, agora falta eu fazer os objetos que caem do céu. Eu teria algumas opções. Eu poderia, por exemplo, usar aquele rigid body, né? Aquele objeto que já tem a física e cai. Teria outras opções. Poderia ser até um character body caindo do céu. O que acontece? Esse aqui é um rigid body, tá? O que acontece quando eu tenho dois rigid body interagindo, ou seja, ou um rigid body e um character body, qualquer um desses dois, tá? Rigid body ou character body. Quando eles interagem, o que acontece? O próprio jogo calcula a física e ele não permite que um invada o espaço do outro, porque o jogo já calcula essa física e já repele eles. E aí, quando isso acontece, eu não consigo detectar exatamente quando um encostou no outro. Não é uma coisa fácil de fazer. Quando eu quero detectar alguma coisa no jogo, eu vou usar um outro tipo de node, que é o área 2D. O que é área 2D? Eu defino uma área e detecto se alguma coisa encostou ou não naquela área, entrou ou não naquela área. Então, mesmo que eu usasse, por exemplo, um objeto tipo rigid body, por exemplo, que vai cair, ainda assim eu teria que ter associado a ele uma área para mim detectar se essa área invadiu ali o espaço do jogador, por exemplo, para dar pontos ou para causar dano, no caso da bomba, por exemplo. Então, por isso, como tem que detectar que alguma coisa aconteceu, né, no sentido de que essa área encostou em alguma coisa, eu vou usar para esses objetos que caem do céu diretamente uma área 2D. A gente não usou ainda, é a primeira vez que a gente vai usar esse node, mas ele é bem útil e é bastante usado em jogos, porque é fácil de imaginar que a gente precisa detectar coisas o tempo todo em jogos e uma das formas mais simples de detectar isso é com uma área 2D. Então, como que eu vou fazer isso? Como filho aqui de jogo, então eu clico aqui no jogo, e como filho do jogo eu vou adicionar uma área 2D. Adicionar área 2D. Certo? Essa área 2D aqui, eu vou renomear ela para moeda. E o que eu tenho que ter em uma área 2D? Até vou dar um zoom aqui que ele vai ficar. Também uma sprite e um collision shape, assim como os bodies, né? Character body, rigid body, static body. Aqui para moeda eu também preciso ter uma colisão, um formato de colisão, uma forma de colisão e uma sprite. Então vou selecionar aqui a moeda e adicionar como filho uma sprite. Já está aqui na nossa listinha já utilizados. E na sprite eu vou carregar das nossas imagens a moeda. Carreguei a moeda e já vou travar aqui para não arrastar ela sem querer. Tá? Você tem que lembrar sempre disso. Agora eu seleciono a moeda e como filha da moeda eu adiciono também o collision shape, em que eu vou criar aqui um círculo. Faz sentido, né? E eu posso clicar aqui e arrastar e deixar aqui do tamanho da moeda. Pronto. Também vou travar. Certo. Vou carregar a moeda mais para cá. Vou deixar aqui em cima, na verdade.
ou se eu deixar aqui aparecendo na tela, quando eu der o play aqui, a moeda está aqui em cima. Como que eu faço para ela cair então, né? Se movimentar? A área 2D ela não tem uma física pronta. A gente tem que fazer a física dela, o cálculo dela. Como que a gente faz isso? Com um script. Então, eu vou adicionar aqui um script. Então, selecionei aqui a moeda, clico aqui. Vou adicionar, então, um script. Este é o script da moeda. O que eu vou fazer para a moeda? A primeira coisa que a gente vai usar nova aqui, que a gente não fez ainda, né? Mais uma coisa que a gente vai aprender, é que eu posso ter variáveis no meu script. Ou seja, lugares onde eu vou guardar valores que eu quero. Eu posso configurar valores. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada velocidade. Tá? Porque a área 2 dela não tem aquele velocity, não tem nada disso. Então, eu vou usar o comando var, que é para dizer que eu vou criar uma variável chamada velocidade. E vou chamar essa velocidade de... Aqui é quantos pixels por segundo, né? Sei lá, vamos colocar aqui 500 pixels por segundo. Depois a gente pode alterar isso. Então, essa variável velocidade eu posso utilizar. Quando eu alterar o valor dela, todo lugar que faz referência a ela vai estar com o valor atualizado. É assim que funciona. E aqui eu vou criar a função func underline ph, physics process. Então a physics process vai processar a cada frame de física do jogo. O que eu vou fazer a cada frame de física? Eu vou fazer a moeda cair, andar para baixo conforme aquela velocidade ali. Como que eu faço isso? Alterando a posição Y, tá? O código ele não é igual ao character, porque no character body o motor já tem uma série de comandos específicos para movimento. Aqui não. Aqui a gente mesmo vai fazer um movimento dessa moeda. Como é que a gente faz o movimento? Alterando a posição da moeda, posição Y, que vai ser da seguinte forma. Position.y, ou seja, a posição Y da moeda vai ser igual a... Eu vou diminuir, né? Eu vou pegar a posição atual da moeda. Então, a posição da moeda vai ser igual a posição que ela está agora, menos velocidade. Aqui eu vou colocar a velocidade menor. Vou colocar aqui, sei lá, 5 pixels. Então, ele vai sempre diminuir essa velocidade aqui para fazer a moeda cair, vai ficar diminuindo. Na verdade é o contrário, né? Sempre confundo isso. O canto aqui é o 00 e aí quando ela vai somando para aumentar a posição Y. Então aqui é mais velocidade. Mais velocidade. Então eu vou somar a velocidade para a moeda ir descendo. Se eu somar na posição, então eu vou pegar a posição que eu tenho e somar a velocidade. Agora vou dizer, agora a minha nova posição é essa aqui. É a minha posição anterior mais a velocidade. Se eu executar aqui, ó, a moeda está caindo. Só que ela cai para sempre, né? Ela nunca mais volta. Ela continua caindo. Eu não disse que ela precisava parar de cair. Bom, teria mais de uma forma de fazer isso, tá? Mas uma forma bem simples seria, nesse caso aqui, eu verificar se ela não caiu muito, né? Então, if position.y. Ou seja, eu vou verificar se o y não é maior que o comprimento aqui da tela. Qual que é o comprimento da tela? Isso está nas propriedades do projeto, tá? Project Settings, gerais, aí tem janela aqui, Display Window. Está configurado como 1152 por 648. Então, se ela for maior que 648, né? Então, se o y for maior que 648, claro, tem como verificar qual é a resolução, etc, etc. Como eu falei, os códigos que eu faço aqui não são necessariamente os mais indicados para um desenvolvimento mais avançado, mas são os que são mais simples de ser compreendidos, né, por questões didáticas. Então, se posição.y for maior que 648, quer dizer que ele já desceu muito.
Se ele já desceu muito, eu vou zerar a posição dele. Position.y igual a 0. Então eu zero. Ou até posso voltar um pouco antes, para começar antes de descer ali, sei lá, menos 50. Para não aparecer ali já na posição 0, antes e ir caindo. Então toda vez que for maior que esse valor, ele vai voltar aqui à posição menos 50, lá em cima na tela. E vai começar a cair de novo. Ó. Então... se vocês às vezes vão mexer aqui e o bonequinho não mexe, o personagem não mexe, às vezes tem que clicar aqui na janela para deixar ela em foco, tá? Não é que o código não tá funcionando, você só precisa clicar para a janela ficar em foco. Então, já temos aí a moeda que fica caindo. Bom, ela cai, só que ela volta sempre para o mesmo lugar. Como que a gente pode fazer para não voltar sempre para o mesmo lugar? A gente pode sortear uma posição X. A posição Y é essa menos 50, e a posição X é o que diz se a moeda vai estar mais para a direita, mais para a esquerda. E essa posição X eu posso sortear. Olhando aqui a nossa configuração de janela aqui, 1152. Então eu posso gerar uma posição de 50 até 1050, por exemplo. Sortear um número desse e dizer, olha, agora a tua posição X é essa. Quando ele volta lá para cima. Como que eu faço para sortear um número? Sortear número é bem importante. Em desenvolvimento de jogos, muita coisa usa números que, na verdade, a gente chama de pseudo-aleatórios, mas não tem porque a gente estar nesse detalhe agora. Mas são números que eu sorteio. Por quê? Para as coisas ter variação no jogo, né? Não ser sempre iguais, eu sorteio. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que toda vez que a moeda voltar para cima, eu vou dizer que a posição X dela, eu vou sortear um número. Como que eu sorteio um número? Com um comando chamado range. Então, eu vou sortear um valor dentro de um determinado range, que a gente chama, ou seja, dentro do intervalo. E aqui eu boto o início e o fim desse intervalo. Nesse caso, 50 e 1100. Então, o que vai fazer? Toda vez que ele reposicionar a moeda lá em cima, ele vai sortear um valor entre 50 e 1100. Pode ser qualquer valor desse. E daí ele vai cair a partir daqui. A nova posição X dela vai ser isso. Só que ela só sorteia quando ela reposiciona. Ó. Por isso que ele está dentro desse if. Ó. Veja que ele está recuado. Se ele tivesse assim, a cada frame ele ia estar sorteando um X novo. Então ele ia ficar pulando de um canto para o outro na tela. Mas como ele está assim, ele faz parte dessa verificação. Então ele só sorteia esse número novo quando ele reposiciona a moeda lá em cima. Então, se eu executar, ó. Bom, até aí ok, né? Mas como que eu detecto se eu peguei a moeda para alterar a pontuação do jogo? Bom, para isso, existe um recurso no Godot chamado de gatilhos, de triggers. Então, se eu selecionar aqui a moeda, ó, seleciono a moeda, que é uma área. Desculpem, tá? Gatilho e trigger é outra... em outros motores, né? Eu acabo confundindo. No Godot é chamado de sinais, tá? Se alguém já trabalhou com alguma linguagem de programação que tem gatilhos, né? Triggers, é o mesmo conceito. Mas o que são esses sinais? São coisas que o Godot me avisa que aconteceram. Por exemplo, eu quero que ele me avise quando a moeda encostar no jogador. Quero que o Godot me avise. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou selecionar aqui a moeda. Então, selecionada a moeda. Aqui em cima ó, tem Inspector e Node. Eu vou aqui em Node. E vou aqui em Sinais. Aqui são os diferentes sinais que existem. Avisos que o Godot dá. Eu quero o seguinte aviso. Ó. Body Entered. Por quê? O que é Body Entered? Body Entered quer dizer que um corpo, digamos assim, entrou na área. Qual que é o corpo? É o player. Que o player é um corpo, porque ele é um character body. Tudo que tem body é um corpo. Então, o character body é um corpo.
E eu vou ser avisado que esse corpo entrou na área da moeda. Então, é esse sinal aqui que eu quero, esse sign. Então eu vou dar 2 cliques nesse body entered. Ele vai me pedir em qual script eu quero associar isso. Que eu posso associar em mais de um script. Eu posso associar tanto no script da moeda como no script do player. Nesse caso, eu vou selecionar o script da moeda. Funcionaria também se eu fizesse no player. Algumas coisas seriam diferentes no código, mas o mais simples nesse caso é fazer no código da moeda. Então eu seleciono aqui o script da moeda e clico em Connect. Quando eu fizer isso, ó, ele vai criar uma função nova lá no script da moeda que a gente estava fazendo. Essa função nova, esse iconezinho verde aqui, está dizendo que ela está ligada, né, linkada com, conectada com um sinal, um aviso do Godot, que é quando um corpo entrar aqui na área da moeda. Bom, o que essa função recebe como parâmetro? O body. Quem que é o body? É quem que entrou na moeda. Nesse caso aqui a gente só tem um, então por enquanto a gente não vai analisar. Mas, claro, a gente vai ter situações de ter que verificar. É um inimigo? É um personagem? É um outro item? Ou seja, eu tenho que verificar o que aconteceu. Nesse caso, o único corpo que pode entrar em contato ali com a moeda é o corpo ali do player, o character body. E aqui dentro dessa função, deixa eu apagar esse PES aqui. Aqui dentro eu vou tomar as atitudes que eu queira tomar. Um exemplo é contar um ponto a mais para o jogador. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou retomar a moeda para o valor inicial. Então, esse mesmo código aqui eu vou fazer aqui em cima, tá? Aqui dentro dessa função. Só eu vou tirar aqui um tab de cada um. Ou seja, quando encostar no corpo aqui, ele vai aumentar aqui, diminuir na verdade, né? Colocar aqui o Y em cima, na parte de cima da tela e sortear uma nova posição. Então, quando que a moeda é recolocada no início da tela? Toda vez que essa posição dela ficar maior que a parte de baixo da tela e toda vez que ela encosta num corpo. Nesse caso, encostou no character body, né? No player que a gente criou aqui. Vamos ver se vai funcionar. Aqui eu desviei, né? Mas eu vou pegar aqui a próxima. Aqui. Ó, viram? Quando encostou nele, não passou, né? Ele voltou lá para cima. Só que agora, como que eu vou criar os pontos, por exemplo? Porque eu quero contar um ponto cada vez que ele pega uma moeda, né? Nesse caso aqui, eu vou usar um texto. Como que eu faço isso? Aqui na interface, eu posso criar um texto e colocar aqui, que vão ser os pontos. Então, eu vou vir aqui como filho de jogo e vou adicionar um node chamado label. Label é simplesmente um texto. Esse label aqui eu vou chamar de label pontos. Label pontos, tudo junto. Esse label pontos aqui, eu vou ver aqui no inspector, né? Voltar aqui no inspector e nas propriedades tem uma propriedade chamada text aqui. Pontos igual a 0. Se a gente dá um zoom aqui, mal dá para enxergar, né? Eu tenho que mudar algumas coisas aqui, né? Então eu tenho que verificar a fonte. Então, se eu vier aqui nas propriedades aqui da nossa label, toda a versão muda um pouquinho aqui, e aí eu sempre me perco um pouco. Layout aqui.
theme override, tá? O que significa isso? O tema é, quando a gente for trabalhar com jogos mais complexos, eu posso definir um tema, tipo o tema do Windows, que tem a fonte, cor, etc. Eu posso definir isso para minha interface. Aqui eu vou fazer um override do tema, ou seja, vou fazer uma configuração específica para essa label, onde eu vou definir cor, fonte, etc. Então eu vou vir aqui na cor e vou colocar cor da fonte, vou colocar, sei lá, amarelo. E vou colocar um outline também, que seria preto. Estranho que não apareceu aqui o outline. Vou voltar aqui. Deu uma travadinha. Pronto. Às vezes acontece. Aqui é mais culpa do meu computador do que do Godot, mas tudo bem. Então, tem a sombra aqui. Vou tirar, não sei porque o outline não funcionou aqui, eu vou deixar a sombra. E eu vou alterar também o tamanho. Então, eu alterei aqui a cor da sombra, a cor da fonte. E vou alterar também o tamanho, font sizes aqui. Então, vou ter aqui o tamanho e vou fazer tamanho... sei lá, 35. Vamos ver aqui. Dá para ser maior até. Aqui. Eu vou colocar nesse canto aqui. Então, pontos igual a 0. Bom, a gente criou aqui como mostrar os pontos, mas como que a gente vai fazer esse valor aqui mudar? Em primeiro lugar, esses pontos têm que estar registrados em algum lugar. Tá? Nesse caso, poderia estar registrado no jogo ou poderia estar registrado no próprio jogador, quantos pontos ele fez. As duas coisas seriam válidas. Eu vou associar o jogador. Então eu vou aqui no jogador, no player, e vou abrir, clicando aqui nesse símbolozinho aqui, eu vou abrir o script dele. Então eu estou aqui no script do player, lembra? O que a gente fez aqui, vai para a direita, vai para a esquerda. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada pontos. Que eu vou iniciar com 0, chamar aqui de var. Var, né, botar o var na frente. Var pontos igual a 0. Então ele tem uma variável chamada pontos. E a cada frame, pode ser aqui no process, a cada frame eu vou atualizar isso. Vou atualizar a pontuação dele na tela. Isso a gente vai fazer com um segundo passo. Mas eu defini aqui que ele tem agora a variável pontos. E como que eu aumento os pontos do personagem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ir lá no código da moeda, e toda vez que ela encostar no jogador, lembram que nesse onBodyEntered daqui é quando ele encosta no jogador. Então toda vez que encostar no jogador, eu vou aumentar os pontos do jogador. Mas como que eu acesso o jogador aqui? Bom, o jogador, ele é esse body aqui. Por quê? Porque quando ele tem esse sinal aqui que ele avisa que encostou aqui no player, né? No body, o body aqui é a referência que eu tenho de quem foi, em quem que ele encostou, tá? Então esse body aqui, quando ele encostar, como só tem o player como um character body, então ele vai saber que foi no player. Então esse body aqui vai ter essa variável. Então eu vou aumentar essa pontuação da seguinte forma: body, que é o nosso personagem, né? Body.pontos vai ser igual a pontuação atual, body.pontos mais 1, sei lá, acrescentar de 1 em 1 os pontos. Então toda vez que isso acontecer, ele vai aumentar os pontos. Vamos ver se está funcionando. Bom, não tem como a gente ver se está funcionando, né? Por quê? Porque eu não atualizei aqui essa label para mostrar os pontos.
Como que eu posso verificar o valor de alguma coisa no Godot? Uma forma simples de fazer isso, tá? É usar o comando chamado print. O print, ele mostra, só que não no jogo, né? O print mostra na janela de debug aqui, né? Acho que até vem na output aqui, que é a saída do jogo. Então é uma mensagenzinha que aparece aqui no motor, ele não vai aparecer no jogo. Mas às vezes é legal para a gente verificar o que está acontecendo no jogo. Então nesse caso aqui, eu vou mandar mostrar os pontos. Print body.pontos. Então vou mandar ele printar para mim ver. Ainda não vai aparecer aqui, tá? Ó, vejam, caiu em cima dele, apareceu ali 1, aqui, ó. Aqui, tá? Prestem atenção quando caiu uma outra moedinha. Ó, 2. Aqui. 3. 4. Tá aparecendo aqui. Percebam, então, que eu consigo verificar o valor da variável para me ver se o código está funcionando. Ah, legal, o código está funcionando. Mas como que eu atualizo lá a pontuação da tela ali? Bom, eu poderia atualizar isso cada vez que eu altero essa pontuação. Poderia fazer o jogador a cada frame atualizar, tanto faz. Vamos fazer, então, o próprio jogador atualizar a sua pontuação a cada frame. É uma forma de fazer. Como que eu poderia fazer isso? Eu poderia fazer isso no Process, que roda cada frame, e isso não é uma coisa de física. Funcionaria se eu botasse no Physics Process? Também. Mas, por definição, como não é uma coisa de física, vamos colocar aqui dentro do Process, que ele vai processar cada frame. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acessar aquela label pontos aqui que eu criei e mudar o texto dela. Como que eu vou fazer isso? Aqui vem uma coisa bem importante do desenvolvimento em Godot. Como que eu acesso outros elementos da cena? Vocês percebem que a cena aqui é algo hierárquico, né? Então, o jogo tem o jogo. Como filho do jogo, eu tenho fundo. Tenho o player. Tenho a moeda. E tenho a label pontos, que também é filha do jogo. Ó. Todos eles são filhos aqui. Então a gente pode dizer que o player, que é quem vai atualizar a pontuação, ele é irmão, digamos assim, do label pontos. Então ele não acessa diretamente o label pontos. Para mim acessar o label pontos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar um nível, tenho que vir aqui para o jogo e aí acessar o label pontos. Entendeu? Então eu tenho que sempre prestar atenção. Aonde que meu código está executando? Meu código vai estar executando aqui no player. Como que eu acesso o label pontos aqui? Eu volto um nível para cima e aí acesso a label pontos. Nesse caso eu vou fazer assim, eu vou usar um cifrão, tá? Que eu vou acessar um node. E aí eu vou fazer assim, ponto, ponto. O que eu fiz com o ponto, ponto? Eu voltei um nível, voltei aqui para o jogo. E vou colocar aqui. Label pontos. Ponto. Se tem aspa. Então, tem que estar entre aspas, tá? Então, aspas, ponto, ponto, label pontos, ponto, então, aqui eu acessei a label pontos, eu vou fazer assim, ponto text igual a a palavra pontos. Vamos ver como é que a gente colocou aqui, né? A gente colocou pontos, espaço, igual, espaço, né? Então, vou colocar aqui pontos, igual, espaço. Vamos prestar atenção. O que a gente fez aqui, tá? Aqui eu acessei a label pontos, com essa parte do código. Como que eu acessei? Cifrão, com esse comando aqui eu estou dizendo que eu quero acessar um outro node do código. E aí eu tenho que dizer o caminho, entre aspas aqui. Como que é esse caminho? É parecido com um caminho de diretório, né? Como eu estou aqui no player, primeiro eu vou voltar para cima, para chegar no jogo. Então, ponto, ponto, volta um nível para cima.
ponto, ponto, ele voltou aqui para o jogo. Barra. Agora, quem que eu vou acessar do jogo? Vou acessar o label pontos. Eu botei aqui label pontos. O label pontos, ele tem uma propriedade que é o texto dele. Então, ponto text igual. Aí a primeira parte do label pontos é essa palavra aqui, pontos igual. Tudo que for texto, caminhos e textos, em geral, no Godot, eu vou usar entre aspas, tá? Para dizer que aquilo é um texto. Agora eu vou somar com o valor dos pontos. Eu vou juntar com o valor dos pontos, que poderia botar assim, mais pontos. Só que se eu só fizer assim, ele vai dar um erro. Por quê? Porque aqui é um texto. E aqui eu estou juntando com uma coisa que é um número, não é um texto. Então eu primeiro tenho que transformar isso aqui num texto. Para transformar um valor numérico num texto, para poder colocar dentro de uma label, juntar com outro texto, eu vou usar o comando chamado str. Então esse comando aqui, str, vai pegar um valor numérico, que é o pontos, e transformar em um texto. E aí vai juntar com esse texto aqui e é o que vai mostrar lá no canto. Então vamos executar e ver se vai funcionar. Ó, funcionou, né? Deixa eu controlar aqui. Então, cada moeda que eu pego aqui, ele aumenta a pontuação. Deixa eu configurar aqui, colocar mais para cá, né? Essa label pontos. Depois ela vai aumentar, se aumentar muito a pontuação. Não tá boa ainda a visualização. Acho que eu vou deixar uma cor mais... Colocar em vermelho aqui, fica mais fácil de enxergar, uma cor mais escura no fundo claro. Então aqui ele está contando os pontos. Bom, eu sei que esse vídeo foi um pouquinho mais complicado comparado com o da primeira aula, mas é normal, principalmente agora no começo, a gente está vendo vários conceitos novos. E a gente viu vários conceitos novos nesse vídeo. A gente viu a questão das áreas, né, da área 2D, que a gente não tinha utilizado ainda. A gente criou o código aqui para a área onde tem a moeda, para ela se deslocar sozinha. A gente viu o conceito de criar variáveis dentro de variável pontos aqui, para guardar os pontos do jogador. A variável velocidade, para definir a velocidade da moeda. A gente criou aqui, velocidade aqui, igual a 5. Aqui falta mais um detalhe, tá? Para a gente finalizar o nosso código. Esse código aqui, o que vai acontecer? Conforme a velocidade do computador, a moeda vai andar numa velocidade diferente, se ela tiver mais ou menos frames. Então a gente vai fazer uma alteração que é o seguinte, a gente vai trabalhar com a velocidade no formato de pixels por segundo. Então, sei lá, 500 pixels por segundo. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou alterar a posição fazendo position.y mais velocidade multiplicado pelo delta. O delta, se vocês lembram, é o tempo que passou desde o último frame de física. Então, se passou 0,1 segundo, ele vai multiplicar essa velocidade pelo 0,1 segundo, que é o quanto ele deveria se movimentar naquele intervalo de tempo do frame. Então, o delta é o intervalo de tempo do frame. Então, aqui o código está mais correto. Eu ia explicar aquilo aquela hora, mas acabei me passando. Mas, então, aqui, velocidade igual a 500. E aqui eu multiplico a velocidade pelo delta. Significa que se o computador for mais lento ou mais devagar, o jogo em si vai correr de forma consistente. Mais ou menos travadinho, mas a velocidade geral da moeda vai ser a mesma. Claro que o jogo aqui é super leve, vai rodar bem em qualquer computador. Mas eu sempre tenho que fazer, não valores fixos aqui, mas sempre em referência, em relação ao delta. Então eu sempre multiplico pelo passo de tempo para saber o quanto aquele objeto deveria ter andado, por exemplo, naquele frame. Então a gente viu muita coisa nova nesse vídeo. E tem um jogo aqui, praticamente... Ó, aqui tá mais rapidinho, porque eu botei 500 pixels por segundo. Aqui tem um jogo já meio... já quase funcional aqui, já tem a pontuação. Só falta, para ser um jogo mais funcional mesmo, ter uma condição de derrota. Ele tem o game over. Isso a gente vai ver no próximo vídeo. Mas a gente viu muita coisa diferente, mas não se preocupem, né? Ou pensando, é complicado demais. Não, é porque a gente está vendo esses conceitos pela primeira vez. Como a gente vai repetir isso
esses conceitos de formas diferentes, mas em outros jogos, em outras partes do jogo, vocês vão ir memorizando com o tempo. Vocês vão entendendo com o tempo. Então, no início, sempre é mais complicado, porque são sempre conceitos novos. Mas esses conceitos aqui, a gente vai usar repetidamente. A gente vai criar variáveis toda hora, a gente vai mexer no physics process toda hora, já vai fazer verificações toda hora. Então, como a gente vai fazer isso de forma constante, né, em várias fases dos projetos, com o tempo vocês vão entendendo e vai ficando menos complicado. Bom, então é isso. Fico feliz com a atenção de vocês e a gente continua trabalhando nesse jogo no vídeo da próxima aula.